Fala, gente boa de Deus! Paz e saúde para você, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou Evandro Moretti para mais um vídeo coerente da fé cristã. E hoje eu quero compartilhar com vocês 22 perguntas que, hipoteticamente, você pode fazer a um líder religioso, seja ele pastor, ancião, padre, bispo, apóstolo, tá? Para descobrir se a pregação dele ou a denominação que ele é líder é de fato saudável ou não. Eu compartilhei essas 22 perguntas nas minhas redes sociais há algum tempo e vários pastores me bloquearam. Teve até pastor que determinou que os seus fiéis não participassem das nossas reuniões. 2 vezes por semana eu me reúno com pessoas aqui em minha cidade para falar do Evangelho e cantarmos juntos. E na época que eu publiquei essas 22 perguntas, teve pastor que detestou o que eu estava dizendo. Tá? Então eu vou compartilhar com vocês essas 22 perguntas. Você que já saiu do sistema pode pegar essas 22 questões como argumentação. De repente, se aparecer uma oportunidade de você ter uma conversa civilizada com alguma pessoa que ainda está no sistema, você usa essas questões como base. E você que ainda não saiu do sistema religioso, está um pouco pensativo, você pode usar essas perguntas aqui para, como eu disse, né, hipoteticamente. Você não vai sair perguntando ao líder que eles vão ficar bravos com você. Mas é só para você pensar e você mesmo vai saber responder se é sim ou se é não para cada uma dessas questões apresentadas aqui, ok? Então você que não é inscrito neste canal, por favor se inscreva e todos quantos assistirem esse vídeo, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? Eu quero começar com um texto do Evangelho, João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta é Cristo. Se a mentalidade está voltada a Cristo, e se Cristo for o seu modelo, o seu padrão, você não se perde. Agora, se você ainda precisa de terceiros, se você ainda precisa de sacerdotes, se ainda você precisa de regras humanas que não tem nada a ver com o Evangelho, e sim com invencionices de fundadores de denominações, então você ainda não aprendeu o que é a liberdade, tá? Ainda que você pode se considerar amado por Deus, tem muita gente que é amada por Deus que ainda está preso mentalmente falando dentro do sistema religioso. São pessoas salvas, porém com as suas mentalidades perdidas, tá? E é muito bom que a salvação seja por inteiro. Esse é o propósito do nosso canal, é levar pessoas a terem uma liberdade em sua mentalidade cristã, tá? Nós somos chamados para termos a mente de Cristo, mas infelizmente, com a corrupção da propagação aí do Evangelho, por uma propagação totalmente corrupta, corrompida, a mente de muitas pessoas hoje está sob o engano religioso. E é muito bom quando essas pessoas descobrem, tá? Que não é do jeito que os religiosos, os líderes pregam, não, tá? E é liberdade, meu irmão. A liberdade vem de Cristo, como o texto disse, tá? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeira pergunta. Existem eventos pagos considerados essenciais ao membro para que ele tenha um encontro com Deus? Nem todas as denominações vão dizer sim a todas essas perguntas. Ok? Mas se tiver pelo menos umas 5, já é sinal vermelho. Tá? Se você responder sim para pelo menos 4 ou 5 questões aqui, já é sinal vermelho, que esse ambiente que você está é nocivo. Tá? Primeira pergunta, existe evento pago aí? Tem um encontro face a face com Deus? Tem um encontro Peniel? Eles vão ficar uns 3 dias retirados lá para ter uma espiritualidade, vamos dizer assim, eles dizem, né? Que você vai ter uma espiritualidade sarada ou liberta. E nessa conversa, nesse papo, é 350, 400 reais por encontro, que vão para os cofres da denominação. Ok? Vamos lá. Pergunta número 2. Existe muita dificuldade de saber os ganhos da diretoria, pois não há boletins mostrando isso à comunidade? Se não tem transparência com o que entra e sai financeiramente falando, se existe uma dificuldade para que todos os irmãos que frequentam saibam o que está sendo feito com as suas contribuições, é sinal vermelho com certeza. Uma comunidade saudável precisa mostrar para onde o dinheiro está indo. Tá vendo? Só nessas 2 perguntas você já aprendeu bastante coisa. Na primeira, tem evento pago, ainda que dão um nome bonito? Encontro com Deus, encontro Peniel.
Se existe, é um alerta vermelho. A segunda pergunta, tem dificuldade de saber para onde está indo a grana? O que está sendo investido? Qual que é o salário do líder? Outro alerta aí, tá? Vamos lá, pergunta de número 3. Nas células feitas nos lares, a pregação já vem pronta e os líderes devem repetir o que o líder maior pregou no domingo? Você está numa denominação que tem célula. Na célula, o líder da célula não tem a autonomia de falar conforme a sua própria liberdade. Ele tem que trazer mastigado o que o pastor pregou no domingo. De outra maneira de falar, eles estão presos à explicação e à pregação do líder maior. Não conseguem ter autonomia para falar o evangelho junto com os irmãos e aprenderem juntos. Eles têm que estar sujeitos à pregação que já foi feita no domingo pelo pastor. Muita denominação segue isso. A sua segue? É isso que você precisa responder. Tá? Pergunta de número 4. O líder maior, né? O pastor presidente, o líder maior, o bispo, o apóstolo, o fundador, tá? Ele tem familiares que também são consagrados a algum ministério remunerado? Tem nepotismo eclesiástico lá? Tá? Pastorzão colocou o filho, a nora, o genro para ganhar dinheiro ministerialmente? Sinal de alerta aí, tá? Pergunta de número 5. Falam muito no Antigo Testamento e gabam homens atuais como se fossem parecidos com aqueles profetas da Bíblia? Lá tem uns caras que são bajulados, como se fossem os profetão do Antigo Testamento. Eles falam mais do Antigo Testamento do que no Novo? Cuidado. Vamos lá. 6. Tem um monte de homem sentado no púlpito como se tivesse maior honra que os demais? Isso é um absurdo, né? Tem denominação que tem mais gente sentada lá no altar do que lá embaixo. Altar é o nome que se dá atualmente, né? Mas o nome correto não é esse. É só uma tribuna, um lugar maior, mais elevado aí. Não tem nada a ver com honra, tá? É só bajulação mesmo. Na sua denominação, ou na denominação que você está, tem isso? Fique atento. Vamos lá. Pergunta de número 7. Geralmente em época de eleição, fazem de tudo o que podem para eleger o seu escolhido? Eu deixo você responder. Você, irmão, irmã, que ainda está no sistema, você precisa responder. Você que saiu, você deve estar jubilando com um vídeo como esse, né? Deve estar aí se alegrando. Porque você já percebeu todo esse esquema e saiu fora, né? Mas de repente, você tem um amigo, uma amiga que ainda está lá. Você pode, gentilmente, oferecer o link deste vídeo para que essa pessoa assista. Tá? Outra pergunta, número 8. Quando pedem o dízimo, usam palavras sutis de ameaça para dizer que, caso não contribuírem, deixam de receber a bênção? Aquelas ameaças sutis. Olha, o devorador vai tocar nas suas finanças. Olha, você vai gastar com farmácia. Olha, você vai ter problemas financeiros. São ameaças sutis. Tem isso lá? Então fique atento. Pergunta de número 9. Há um pastor presidente que ostenta um padrão de vida diferente da congregação, como que sua principal fonte de renda seja a igreja? Mesmo que sua principal fonte de renda seja a igreja? O pastorzão lá, o líderzão, ele tem um padrão diferentíssimo, superior. E a profissão dele é só o pastorado. Você já não conseguiu perceber que aí tem? Vamos lá. Pergunta de número 10. O sistema de liderança de congregações é muito parecido com uma pirâmide, onde um cara tem o poder maior sobre outros obreiros e congregações filiais. Método que é usado por muitas denominações, né? O cara é o chefão da pirâmide. E as ordens vêm dele para todos os que estão ali, muitas vezes sofrendo. Tem muito pastorzinho sincero, coloca do bolso dele, tá? Para fazer o que gosta de fazer, mas ainda está com a mente que precisa ser liberto. Por isso que você não saiu daí ainda. E se submete a um cara desse, que está lá na liderança dando as ordens. Está na hora de você sair do sistema, meu irmão. Aí responde aí, tem um cara lá? Ah, é parecido com uma pirâmide? Então toma cuidado. Pergunta de número 11. Há uma pressão sutil para que se faça de tudo para que se multiplique o número de membros? Aquela pressão, você tem que ganhar almas para Jesus. Você tem que fazer o trabalho crescer. Você tem até algumas denominações em que o pastor diz o seguinte, ó:
Ovelha é que gera ovelha, pastor só cuida. Já viu isso? É um absurdo, mas tem. Ok? Então, responde. Tem. Existe isso lá, tá? Essa pressão para que se multiplique é uma pressão que às vezes tira as pessoas de eventos familiares. Porque tem que estar no evento da multiplicação. Tem que estar trabalhando na obra. Você sabe que não é obra? É a pirâmide deles. Onde os funcionários não ganham absolutamente nada para multiplicar o negócio. Pergunta número 12. Até existe uma ação social de ajuda aos pobres, mas se percebe que não gastam tanto com luxo. Até existe uma ação social de ajuda aos pobres, mas percebe que se não gastassem tanto com o luxo do templo e salários de líderes, dava para ajudar muito mais famílias? Essa foi a pergunta. Eu comecei lendo errado, mas deu para entender agora. Tem uma ajudinha social lá, mas você nota que dava para ajudar muito mais, caso eles não ostentassem salários tão altos aos líderes e templos tão luxuosos. Se fosse aplicado em vidas, seria bem mais proveitoso, mas não é isso que se vê. Então até que tem um disfarcezinho ali, uma açãozinha social, mas poderiam aplicar muito mais de suas energias a ajuda ao próximo, mas não aplicam. Note se isso esteja acontecendo. Tá? 13. Quando falam de unção do Espírito Santo, sempre associam isso a barulho, ou a falar em outras línguas, ou a entrar em êxtases e fazer movimentos corporais. Tá? Associam a presença do Espírito Santo com falar em língua e barulho e movimento. Tem isso lá? Então, cuidado. Pergunta de número 14. O pastorzão está sempre viajando pela obra, e muitas vezes em pontos turísticos, né? 15. Tem muita mensagem de prosperidade financeira? Pergunta de número 16. Alertam bastante em suas pregações contra rebeliões, contra rachas. Tem esse tipo de pregação lá? É o medo deles que faz isso, viu? Então eles ficam sempre pregando. Olha, Miriam se levantou contra Moisés e ficou leprosa, hein? Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e a terra se abriu para comer eles. Se tiver isso lá, meu irmão, pode ter certeza. É o que eu estou falando. É medo de perderem o poder, tá? É medo da diminuição. Pergunta de número 17. Pedem muito respeito à unção apostólica ou à unção pastoral ou à autoridade pastoral do líder? Pedem, né? Vamos lá. Número 18. Vez por outra tem uns envelopes de oferta com votos para receberem uma bênção? Pergunta de número 19. Aniversário do pastor e da mulher do pastor é um espetáculo de bajuladores? Tem bajulação demais nesses ambientes, né? Pergunta de número 20. Às vezes rola uns amuletos sagrados que a pessoa leva para casa para poder ter o lar abençoado? É aquela entrega de amuletinho, a rosa ungida, o sabonete ungido, é isso e aquilo, tá? 21. Gostam bastante de falar de Israel e trazem nomes e coisas hebraicas como tendo um sentido mais sagrado? Tem denominação que está mandando construir uma réplica da Arca da Aliança e colocando no púlpito lá para o povo tocar e ser abençoado. Tá? Qualquer tipo de idolatria, seja o líder, eu só sinto a presença de Deus quando aquele irmão prega. O que aquele homem fala é a voz de Deus, é a direção, é a guia de Deus para mim. Não, não é. A guia de Deus para nós é Jesus. Mas qualquer tipo de idolatria. Eu citei aqui aquela questão de Israel, né? Os nomes sagrados e tudo mais. Tá? E número 22. Fazem um discurso estranho na ceia de que os que não estiverem preparados devem ficar sem comer. Mas a diretoria, mesmo enriquecendo com o dinheiro dos irmãos, sempre participam da ceia? A ceia eles já fazem errado porque já é uma ceia separatista, né? E você percebe que
cargo maior está sempre sobre os irmãos, né? Os irmãozinhos que de repente não pode tomar a ceia. Mas os pastorzão estão sempre muito bem preparados, né? Dentro dessas 22 perguntas aqui, você pode descobrir, é lógico, pode haver outras, né? Mas dentro dessas 22 você consegue descobrir se o ambiente pende para a malandragem ou para a ignorância nociva, tá? E é importante que se faça essas perguntas, né? Para um ambiente que você pretende entrar ou um ambiente que você já está, e até mesmo aqueles que já saíram, para amanhã ou depois, numa conversa com um amigo que ainda é religioso, você ter os seus argumentos. Ok? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Não se esqueça de apoiar este canal, tá? Você que pode, torne-se membro, adquira os nossos e-books, adquira também o nosso curso de desintoxicação religiosa. Um grande abraço.